Então vamos ver como é que foi esse encontro caloroso do deputado Assis Carvalho com o senador João Vicente Claudino. Foi durante esse encontro da bancada federal do Piauí hoje, lá no projeto Lagoas do Norte. Pelo menos no visual, o petista Assis Carvalho e o senador João Vicente Claudino estão bem próximos. O gosto, né? O gosto convergiu hoje. Eu acho que essa manhã de sol tão bonita e eu acho que inspirou esse visual. Há também sinais de aproximação política. Os dois confirmaram um clima de acordo entre PTB e a ala petista que defendia a candidatura própria em Teresina. O adversário comum já foi escolhido. Compreendemos que o nosso adversário maior, tanto nacional como local, é o PSDB, que sabe que fez uma administração míope em Teresina, uma administração ruim, e nós temos que ter as estratégias bem definidas para que a gente olhe sempre para frente, que a gente permita que Teresina continue crescendo. E compreendemos que a administração do prefeito Elmano é uma boa administração. Nós caminhamos junto com o PT, hoje nós estamos em 2012, praticamente é uma década já. E temos apoiado tanto o presidente Lula, como quando foi presidente, como a atual presidente Dilma, e ajudado ela a administrar o país e ter os avanços que o país tem conquistado. Então Teresina também precisa dessa união, nessa disposição das lideranças em trabalhar e fazer com que a cidade conquiste ainda mais que o povo espera tanto. Aqui o senhor conversa no sol, mas conversa com o deputado Assis. Sexta-feira à noite o senhor conversou com o senador Wellington. Há avanços desse entendimento? Não tenho dúvida, eu me entendo muito bem com o senador Wellington Dias, e foi uma conversa muito cordial, amena, e a gente pensando no hoje, mas sempre com um olhar na frente. Bom, tá aí então, PTB e PT juntos, mas só que o deputado Assis, que já está aqui com a gente, deputado, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor, até o dia 25 de março, né, do mês passado, ainda pedia e esperava que o PT tivesse uma candidatura própria. Agora o senhor poderá realmente apoiar e decidir apoiar a candidatura do prefeito Elmano depois da decisão do seu partido do último dia 14? Não, olha só, nós fizemos uma avaliação, e eu dizia isso para o senador João Vicente, que a melhor estratégia para as eleições de 2012 seria exatamente a candidatura própria do PT, uma situação muito harmoniosa com o PTB, que participou da aliança de 2002 para cá, são 10 anos de uma boa relação, já estamos em 2012, e já em 2002, com a eleição de Wellington Dias, nós contamos com o apoio do senador João Vicente, em 2006, o presidente Lula, a presidente Dilma. Então nós não temos problema de diferenciação, quer dizer, a gente sabe que a oposição histórica, tanto nacional como local, com o PSDB, que a gente vem se enfrentando. Aliás, o senhor chamou a administração do PSDB ali de míope? Na verdade, a gente sabe que Teresina foi uma cidade que, mesmo administrada há mais de 20 anos pelo PSDB, deve muito em relação a um projeto de médio e longo prazo. Nós tivemos a oportunidade de reunir a bancada federal, que é coordenada pelo senador João Vicente, e lá nós recebemos um projeto bem elaborado pelo prefeito Elmano, olhando Teresina para frente, né? Porque a gente só consegue recursos junto aos ministérios, junto à presidente Dilma, e a gente fez de muitos recursos, se tem projeto. Se não tem projeto, por mais boa vontade que a gente tenha, não consegue viabilizar os recursos. E nesse ponto, os projetos da administração anterior para Teresina, é difícil você encontrar tramitando ali naquelas pastas, um ou outro caso pequeno, mas você não consegue. Então, o prefeito Elmano apresentou o projeto de mobilidade, que é um problema que a gente sofre muito aqui em Teresina, que é a situação do trânsito. Então, toda a bancada não só acolheu, mas logo na mesma semana fomos ao ministro dos Transportes, fomos à direção do DENIT, toda a bancada unida. Lá nós já asseguramos 17 quilômetros imediato para começar uma obra que é 9 quilômetros aqui na duplicação da pista Teresina, pela 316, que é Teresina rumo a Picos, e 8 quilômetros rumo a Campo Maior. Mas, ao mesmo tempo, o compromisso do Ministério de, junto com o município, junto com o Estado, elaborar um projeto macro. No que diz respeito à duplicação da pista, nós estamos pedindo para o PAC 3
que a gente, quando for lançado o PAC 3, que seja incluído essa duplicação até a estaca zero e que seja para no sentido Campo Maior, que a gente tem lá na 343 até Campo Maior, a duplicação. Então, agora, para a gente brigar por isso, tem que ter o projeto na mão. Se não tem o projeto, não tem jeito. E junto com isso, entra também aqui em Teresina, e foi apresentado, outras grandes intervenções de mobilidade, né? Desde túnel, desde melhorar aí a questão da acessibilidade. Então, é um projeto muito grande e que todos nós vamos estar acolhendo, toda a bancada. Dentre outros pontos, que foram muitos pontos que foram apresentados pelo prefeito Elmano. Deputado, se o senhor fala que a administração do prefeito, do PSDB foi míope, por que o senhor, como é que o senhor avalia, por exemplo, nós divulgamos agora no começo do mês, final do mês passado, na verdade, uma pesquisa do Capta Vox que dá ampla maioria para o ex-prefeito de Teresina, atual deputado Firmino Filho. É verdade. E eu conversava isso com o João Vicente. Eu reconheço que a relação do PSDB com Teresina é uma relação histórica, forte. O que eu estou tratando são das grandes obras. O PSDB não tem grandes obras em Teresina para mais de 20 anos de gestão. O PSDB conseguiu uma relação muito pessoal com associações de bairro, né? Praticamente uma relação desse cotidiano, feijãozinho com arroz. Isso é um fato concreto e Teresina inteira tem conhecimento. Fora isso, veja em mais de 20 anos grandes obras que o PSDB tem desenvolvido aqui. Porque as que a gente terminou fazendo, o HUT, por exemplo. O HUT, com mais de 20 anos de luta, foi exatamente a nossa chegada, e eu fiz um papel ali fundamental junto ao ministro Temporão para terminar uma obra numa maior dificuldade, porque o PSDB resistia a concluir aquela obra. A gente conseguiu muito com uma pressão muito forte do Estado e com a nossa posição muito firme sobre isso. Se você coloca a Ponte Estaiada, que era um outro projeto que se trata muito, foi uma intervenção praticamente direta, né, do presidente Lula, do governo Wellington, porque enquanto a gente não chegou para ajudar aquilo, é que essa obra não saía. E fora isso, pense numa grande obra que o PSDB tenha feito em 20 anos de gestão. Então é um fato concreto, não estou aqui dizendo coisas que não possam ser provadas. Agora eu reconheço que o PSDB tem uma relação histórica com Teresina, tem uma relação de lideranças, né, dos bairros muito forte, por isso que eu sempre defendi a ideia da candidatura própria, porque isso proporcionaria pulverizar as candidaturas e forçaria um segundo turno. É um fato que eu ratifico a minha defesa desde quando fiz isso na luta pela candidatura própria. Bom, já que a candidatura própria foi vencida, a tese dentro do partido, como a gente falava agora sobre a relação do PTB com o senador Wellington Dias, como é que o senhor acha que vai ser a participação do senador Wellington, da deputada Rejane, nas eleições de Teresina? Nós compreendemos que o nosso partido cometeu um erro estratégico, mas a tese foi vencedora. Nós entramos com alguns recursos, por alguns problemas que ainda estão tramitando, e nós temos aí até o final do mês de junho, até as convenções, que serão no mês de junho, para poder tomar uma decisão sobre isso. A tendência que se caminha, né, é pela unidade do partido. Eu sou um defensor disso, mesmo quando discordo do meu partido, mas quando o debate é feito no fórum partidário, a gente respeita as posições de instância. Então, eu acredito que, como as coisas estão andando, a possibilidade maior é realmente do acolhimento da decisão que foi tomada, e sendo essa decisão, certamente eu estaria abraçando também. Muito bem. Indo para o palanque pedindo voto. Naturalmente, se a gente quer que abraçar, tem que abraçar. Eu não sei fazer nada por metade, né? Eu vou ou não vou. É assim que eu sempre trabalho na minha relação política. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando da sucessão, falar das eleições lá em Oeiras, na sua cidade. O ex-deputado Bessá vai apoiar o filho, o candidato Lucano Sá, que será apoiado também pelo prefeito da cidade de Oeiras. Os tapetes devem lançar outro candidato. Em que lado vai ficar o deputado Assis? Nós temos uma candidatura própria do PT em Oeiras, o Edmilson Carvalho, que é meu irmão, foi acolhido pelo meu partido, pela unanimidade da executiva, pela unanimidade dos votantes do diretório estadual. Vamos ter uma reunião agora no próximo sábado, né, para consolidar este projeto. Então nós teremos lá 3 candidaturas, nós queremos fazer um trabalho, né, a ser confirmado nas convenções, o nome do Edmilson Carvalho, um trabalho que eu chamo pedagógico, né, de trabalhar projetos para Oeiras. Não estou entrando nesse clima histórico de Oeiras, de uma agressão de A contra B, porque Oeiras sempre se caracterizou, e eles se deram bem com isso, né, de poder achando que agredindo uns aos outros ajuda a cidade. Eu não concordo, não vou estar agredindo ninguém. Vamos estar trabalhando lá, apresentando um projeto. Quanto à questão do prefeito, que é do PPS, foi uma posição isolada dele, tanto que a direção estadual e nacional não concordaram,
Isso fez com que fosse alterada a direção, que hoje o PPS em Oeiras apoia a candidatura do PT, o PTN também apoia a candidatura do PT, e nós estamos dialogando com outros partidos. Eu acredito que a candidatura do PT em Oeiras terá um largo apoio de outros partidos, né? E compreendo que a estratégia tomada pelos outros partidos avaliaram o que era mais correta. Não vou entrar aqui no mérito da decisão de um outro partido, como eu espero também que os outros partidos respeitem a nossa posição. A nossa posição em Oeiras é pela candidatura própria, e vamos estar apresentando nas convenções em junho o nome do Edmilson Carvalho, né? Que é meu irmão e que deverá ser um candidato que apresentará uma boa proposta para aquela cidade. Bom, vamos aqui respondendo um pouco aqui aos telespectadores. Deputado Sargento Leal, da Associação dos Policiais, o PT enterrou a PEC 300? Não o PT, aí é só uma correção, né? Ele está perguntando só. O PT não tem condição de enterrar nem desenterrar. Aquela casa tem 513 parlamentares e o PT só tem 85. Então não depende, obviamente, do PT. Eu acho que a PEC 300 é uma reivindicação justa, já disse isso. Existe algumas situações de ser administrada, porque esta conta, se você não tem uma contrapartida da União, ela vem para os Estados não tem como marcar, então a gente não pode também aprovar uma PEC que faz de conta. Então eu tive com o senador Wellington Dias, lá com o ministro o Zé Eduardo Cardoso, né, ministro da Justiça, tentando um esforço muito grande para que a gente consiga uma linha financiadora, porque para que a gente venha abraçar esta PEC, é o que eu defendi também pela PEC 29 da saúde. Mas em que pé está hoje a PEC 300, deputado? Eu não tenho acompanhado muito a questão da PEC 300, porque ela é em outra comissão, eu não sou dessa comissão. Eu sou da Comissão de Seguridade e da Comissão de Finanças e Tributação, da CFT. Então eu participo das duas, então não tem como você ter a governabilidade. Mas é uma reivindicação justa, né? E hoje ela está na Comissão de Segurança, né? Hoje ela está nessas comissões, ela não foi para votação até agora no Parlamento. Deputado, o senhor é da região de Oeiras, região do semiárido do Piauí, e o senhor e outros parlamentares estiveram reunidos com a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, e eu imagino que os deputados e senadores também estejam se mobilizando através dessa reunião de bancada para tentar amenizar os efeitos da seca, que, segundo dizem, é uma das maiores dos últimos 30 anos do Piauí. E o que o governo federal, além dos recursos já de carro-pipa, cesta básica, essas ajudas emergenciais, pode fazer pelo Piauí nesse momento? Olha, Nádia, tem um assunto que está nos incomodando bastante, é a situação de sofrimento. Eu cheguei agora pela madrugada, eu sempre viajo todo final de semana, então eu estive ali na região que eu imaginei que tivesse melhor. Eu estive em Canavieira, Mandel Emídio, que pelo menos tem uma grande produção naquelas regiões de um lado e um extremo sofrimento daquele familiar do outro, porque a situação não é diferente. Estive visitando a região de Picos, né? Agora estive em Pionono, estive em Marcolândia, estive na própria cidade de Picos, Fronteiras, várias cidades ali naquela região. Foi até interessante, quando eu abri lá o site, disse que eu estava numa reunião com o João Vicente, eu lá em Pionono. E ali eu senti o quanto o sofrimento está batendo na porta daquelas pessoas. Não tem água para beber, as pessoas estão comprando carro-pipa, não tem água para saciar a sede dos animais, para a plantação. Então eu tive com a ministra Idely exatamente tratando disso. Toda a bancada do PT, nós tivemos uma reunião com ela, vamos estar na próxima quarta-feira elegendo a nossa próxima coordenação, e estamos apresentando o nome do Zé Guimarães, deve ser o coordenador de toda a bancada parlamentar no Nordeste. E o que nós estamos pedindo à ministra Idely? De um lado, a suspensão imediata dos leilões das pessoas que contraíram conta do FNE, pelo Banco do Nordeste, no caso específico, mas também outros bancos, mas no caso específico até mais do Banco do Nordeste, de 97 a 2001, porque não tem sentido, as pessoas estão endividadas porque fizeram um empréstimo, mas a seca, ela vem se repetindo e aquilo houve um período de um grande sofrimento. Estamos pedindo a imediata reposição da água nos reservatórios possíveis, desde a questão do carro-pipa, que leve lá para a cisterna, os reservatórios, por todos os meios, Defesa Civil, pelo Exército, pelo município, tem que ter recurso imediato para isso. Estamos pedindo uma situação que é o seguro-safra, passando de 150 para R$200 durante 8 meses, pagando agora, não dá para esperar mais final de ano, que as pessoas estão no extremo desespero. Então, nós estamos propondo 8 meses de 200, onde ela acolheu lá a nossa proposta, está encaminhando para a presidente Dilma. Mas, mais importante do que isso,
nós estamos propondo, a exemplo do que fez o presidente Lula naquele desastre de Santa Catarina, que emitiu uma MP de 1,2 bilhão para reconstruir aquele desastre que nós temos todo conhecimento. Aqui no Nordeste também é diferente. O desastre que nós estamos tendo hoje é o problema da seca do Piauí, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, então, da Bahia. Então, não tem desastre maior do que esse e nós não queremos esmola. Eu sou da base da presidente Dilma, sei que o sofrimento só não é maior porque o presidente Lula e a Dilma continuam, já fez muito com o Bolsa Família, porque se não fosse o Bolsa Família, o sofrimento era pior ainda, mas nós queremos obras estruturantes. E dentre as obras estruturantes, eu sou um defensor da integração da Bacia do São Francisco com a Bacia do Parnaíba, integrando as barragens como ali a barragem de Piaus, Bucaina, Estreito, Marruás, Genipapo, a Petrônio Portela, e ao mesmo tempo fazendo outras pequenas barragens para que a gente possa fazer o barramento da água. Está provado que a quantidade de milímetros de água que a gente recebe hoje naquela região não é suficiente. O lençol freático baixou, se você cava o poço, a água está salinizada, as barragens não têm água para você soltar, para fazer a manutenção do Vale do Rio, porque está baixo, se fizer isso piora a situação ainda mais. Então, você tem ideia de quantas pessoas no semiárido do Piauí sofrem com os efeitos da seca? Nós estamos hoje já reconhecidos 67 municípios, dos 75 que já reivindica isso. Então isso nós vamos chegar praticamente aí a em torno de 500 mil de pessoas, conforme os dados da FETAG. Não é uma questão desesperadora. Olha, então é isso que a gente tem que tomar. E gente com fome. Gente com sede e gente com fome, porque tudo que foi plantado se perdeu, Nádia. Então a situação está uma situação desesperadora, uma situação que nós estamos conclamando a toda a bancada estadual, a bancada federal. Não tem essa história de ser A contra B. Eu acho que nós temos que estar solidário agora. É a situação do Piauí, é uma situação de muito sofrimento, e eu que sou do semiárido, estou lá no dia a dia, e essa semana já dialoguei com o Zé Guimarães, falei com ele ontem por telefone. Logo depois da reunião, na quarta-feira, nós queremos retomar a reunião com o ministro Ideli, porque ela ficou de dar uma resposta ainda semana passada, não foi possível, mas disse que essa semana dialogaria com a presidente, porque ela viajou para os Estados Unidos, para poder ter uma situação de urgência, urgentíssima, porque a situação é desesperadora. Eu sei que quem espera, na verdade, são eles que estão lá no semiárido, passando por essas dificuldades e torcem para que isso aconteça logo. Deputados, só para a gente abreviar também aqui, eu queria que o senhor falasse sobre o projeto que também tramita lá no Congresso, que o senhor tenta, de alguma forma, junto com outros parlamentares, regulamentar o comércio eletrônico, que tem sido um tema bastante discutido, especialmente aqui no Piauí, alegando que o Estado também perde muitas receitas, né, por causa dos produtos que são comprados pela internet. Eu sou autor de uma PEC, que é a PEC 71, que trata exatamente disso. Essa PEC já foi lida e autorizada pelo presidente da Casa, foi lida no plenário, e nós estamos agora aguardando a indicação dos líderes. Eu fiz um contato com todos os líderes da semana passada, pedindo pressa, porque aí nós podemos verificar um outro desespero do Estado do Piauí. O Estado do Piauí está perdendo o ano em torno de 200 milhões de reais. O comércio eletrônico é uma realidade, não tem volta. Então o comércio eletrônico ele é cômodo, é bom você fazer uma compra no meio da noite, pela madrugada, pelo meio da internet. E quando nós tivemos a Constituição Federal, no seu artigo 155, essa Constituição não previu o comércio eletrônico, porque naquela época não tinha comércio eletrônico. Então o que eu estou colocando é essa regulamentação, colocando mais um dispositivo, uma linha, que é a linha C, exatamente tratando do que a gente chama do imposto interestadual quando a compra for feita pelos meios eletrônicos, porque hoje esse imposto está ficando todo nos estados de origem. Então, eu sou contra aumentar imposto, eu sou contra a bitributação. Então, o que eu quero é que esse imposto que você já paga no momento da compra do seu produto, ele não fique do estado de origem. Parte fique lá, vamos dar um exemplo, a maioria é 17%. Então, 7% fica lá na origem, mas 10% vem para o mercado consumidor, vem para o Estado. E alguém não vai pagar mais pelas compras na internet. Não paga nada. Só muda o endereço do imposto. Só muda o endereço do imposto, mas o imposto é o que você já paga, não existe um imposto a mais. Eu quero apenas dividir para que esse imposto não fique somente no estado de origem. Eu estou com muita esperança, dialoguei com o governador Wilson Martins, estamos agora dialogando e eu recebi o apoio de quase todas as secretarias de Fazenda, através do CONFAZ, e a nossa luta é envolver os governadores para aprovar o mais rápido possível, porque cada ano que passa aumenta o prejuízo do estado do Piauí. Então, como eu sou o autor desta PEC,
eu espero, se Deus quiser, resolver um problema que são 200 milhões, que já é muito dinheiro, é o correspondente ao valor do pré-sal praticamente, que nós estamos perdendo todos os anos. Faz falta para o Piauí. Olha, eu passo aqui para o senhor a manifestação da Amparo, da Santa Maria, da Marli, do Ferdinando do Mocambinho, da Conceição, que ligaram aqui para a gente, do tenente da PM aqui que não se identificou, do Neto Cardoso lá de Castelo, da Antônia, todos aqui fazendo algumas observações, alguns comentários, o Castro do Parque Tararé, o Luiz, o Joaquim Coelho. Não são perguntas diretamente, algumas nós já até respondemos aqui na nossa entrevista, mas eu passo aqui as mãos do deputado Assis Carvalho, a quem eu queria agradecer a presença aqui no Jornal do Piauí. Nós agradecemos, e aqueles que deixar contato, eu tenho cuidado de responder por telefone, por documento, todos esses casos. Então, nosso abraço, muito obrigado. Obrigado, deputado Assis Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, com a gente aqui no Jornal do Piauí.